Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Todas nós conseguimos levantar esta manhã e logo quando eu acordei, o meu coração se encheu de gratidão ao Senhor por poder acordar. E agradeci também pela vida de cada uma de nós, de podermos viver estas últimas horas aqui juntas. E que o Senhor continua falando. Como podemos encontrar realmente em Jesus Cristo a plenitude daquilo que Ele tem para cada uma de nós. A melhor parte, o tesouro que nunca, nunca, nunca nos será tirado. Esse tema, a melhor parte, nos convida a identificar o que poderia ser da vida a melhor parte. Numa refeição poderia ser a salada, as massas, a carne ou a sobremesa. Para quem já tem assim um pouco mais de idade, vai dizer que isso tudo complementa e é substancial para que a gente tenha uma boa parte na alimentação, né? Maria escolheu a melhor parte, Lucas 10, 43. Eu desejo de todo o coração, se nada mais você levar desse retiro, leve a experiência de Maria, se aquietar aos pés do Senhor, ouvi-lo atentamente. Importante destacar que podemos escolher aonde e o que fazer. Mas também precisamos ter ciência de que aquilo que escolhemos para a nossa vida terá consequências. Nos dias anteriores aprendemos, eu tive ousadia, quando eu preparei e digitei, de colocar aprendemos. Eu espero que não só ouvir, mas aprender. À luz das Escrituras, no primeiro dia, o começo da jornada. Segundo dia, comunhão diária. Terceiro dia, desafios e crescimento. E hoje, transformação que transborda. Penso aqui em ação versus reação. Toda a nossa ação terá uma reação. Deus é aquele que sonda nossos pensamentos, o nosso coração, tudo aquilo que muitas vezes nem nós mesmas entendemos, o Senhor conhece. Os efeitos nem sempre podemos dimensionar e calcular das nossas decisões, das nossas escolhas. Podemos pensar aqui na palavra metamorfose, largata versus borboleta. Podemos pensar em processos, muitas vezes longos. Também nos efeitos. Em Romanos 12, 2b, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto muito da palavra e do processo renovação. Nós temos que, para renovar, deixar o velho, velhos costumes, suas maneiras de ser e de viver. Ou ainda em Efésios 4, 23, somos convidados por Deus a renovar no espírito do vosso entendimento. Sabe, queridas, nós mulheres muitas vezes temos essa ideia de que a gente já sabe. Alguém vai dizer alguma coisa e parece que nós nos fechamos porque temos essa noção de nós mesmas que nós já sabemos. E com isso deixamos de aprender.
O ato da transformação traz consigo o objetivo. Não é como lançar alguma coisa ao vento, a uma ação sem reação. Ter objetivo, propósito, sentido. Pensar com profundidade, repensar aquilo que Deus também nos falou ao longo destes dias. Quantas coisas ouvimos, como assimilar isto? Como levar para a nossa vida prática? De que recomeço? Minha necessidade de mudança. Sim, eu preciso reconhecer que há uma necessidade, como o alimento, como a água, como o descanso, o banho e outras necessidades básicas. Nós temos necessidade de recomeçar. E aí eu penso aqui nessa necessidade de mudança em Lucas 15. Eu não consigo pensar de que a gente simplesmente queira mudar. O filho pródigo, na sua miséria existencial, ele toma consciência diante das circunstâncias e diz: levantar-me-ei e direi. Levantar-me-ei e irei sair desse lugar. É isto que o Senhor quer. De lá, diz Deuteronômio 4:29, eu gosto muito dessa referência bíblica, do seu contexto. De lá buscarás o Senhor teu Deus. De onde? De onde você está. Deus sabe o que precisa se renovar em você, através de você. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não de qualquer jeito. Também nas práticas cristãs que a gente ouviu esses dias, podemos fazer disso uma rotina. Deus quer algo mais, Deus quer relacionamento conosco. E para isso nós temos que sair do meio, dos muitos barulhos, daquilo que muitas vezes nos absorve todas as energias. É certo de que Deus quer nos conduzir a Jesus Cristo, pois somente em Jesus convergem todas as coisas, do céu, da terra, da minha vida, para que eu possa ter experiências reais com o Deus vivo, o Deus presente, que não só nos dá as oportunidades, mas caminha conosco. Onde encontrar? Nós já cantamos repetidas vezes esse lindo hino. O meu tesouro, eu já achei o meu tesouro. Jesus é o poder transformador. Ele é a medida e a estatura que nos convida e desafia a sermos mais de Cristo e menos de nós mesmas. O que pode me transformar? O encontro com Jesus nos transforma no entendimento, em muitas outras áreas. Mas eu gostaria aqui de destacar a transformação que Jesus quer fazer é no nosso entendimento, para que a gente tenha noção e ciência do poder que Jesus Cristo quer manifestar na tua vida diária, na sua rotina. E não só no momento de meditação, de leitura bíblica, de oração.
É o tempo todo e todo o tempo que o Senhor quer nos encontrar. E através desse entendimento do amor de Deus revelado, para buscar, salvar, repaginar. E aí podemos acrescentar outros verbos. Meu modo de viver. Querida, senão nós vamos a cada retiro sair com muita vontade de mudar, mas se nós não mudamos o nosso entendimento do que as Escrituras dizem, nós não vamos ser bem-sucedidas na nossa vida de fé, de experimentar e crescer e desenvolver. Em Cristo Jesus, que se fez humano e nos convida a andar com Ele, o caminho da reumanização, redescobridora sensibilidade, vencendo o apego, cultivando as relações mais fraternas, ter mais amor, compaixão, acolhimento para contigo e você para com as outras pessoas. A transformação em Cristo não é algo estático, é dinâmico, se movimenta. Diante de Jesus, aprendendo, podemos perceber que Deus não nos criou deuses, mas humanos, como Jesus. E aí, voltamos lá ao The Chosen, quando Maria, mãe de Jesus, conversa e Jesus lamenta, o que eu também muitas vezes lamento. Como pessoas que têm uma caminhada com Jesus, tem falta de entendimento. Tem falta de uma mudança de transformação. Sim, não somos deuses. Somos humanos. Mas como humanos podemos ter o Deus dos deuses. O grande eu sou que te criou e que colocou dentro de você e dentro de mim a sua presença. E como ela pode ser encontrada em Cristo Jesus. E como ela se revela em nós pela ação do Espírito Santo que ouvimos ontem de manhã, com muita propriedade. Aprender, viver não mais como meninas agitadas, porém desenvolver maturidade. E aqui no Agitadas, hoje de manhã, ainda tendo um tempo para refletir, eu coloquei ansiosas, não mais como meninas, mulheres ansiosas. Eu quero repreender, em nome de Jesus, essa palavra ansiedade entrar na sua rotina. Você fala e ouve toda vez que fala. E aquilo que repetidas vezes você diz, vai acontecer com mais intensidade. Eu estou muito ansiosa. Não, eu estou esperançosa. Avaliar, de fato, se meu desenvolvimento na vida de fé, ela progride. E se ela não progredir, tem alguma coisa bloqueando. E aí eu preciso parar para avaliar e identificar. Então, essa vida dinâmica, ela nos quer levar até que a imagem de Deus seja recriada em nós, por meio da obra de Cristo Jesus. O Senhor tem esse poder de recriar, de transformar, de renovar, de imprimir. 2 Coríntios 3, 18b, somos transformadas de glória em glória, na sua própria imagem. Alguém já disse que você é parecido com aquilo que Jesus Cristo disse? Eu espero que sim. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, ou seja, mais ou menos há uns poucos anos atrás, ele nos deixou um precioso legado.
Entre muitos temos esse escrito: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Eu tenho isso escrito em vários lugares, porque isso para mim se tornou verdadeiramente real. Eu só vou encontrar diante da minha ansiedade e quietude quando eu realmente reconheço que se eu não estiver aos pés da cruz, eu não vou progredir, eu não vou avançar, e nem você. E uma oração também de Agostinho que diz: fui criado. Eu coloquei esse criado entre parênteses, eu acho que deveria fazer parte, né? Mas aí tudo bem, né? Fui chamado para ser alguém. É para ti. Você foi chamado, você foi criado por Deus para ser alguém ou fazer algo para o que nenhum outro foi chamado. Tenho um lugar no plano de Deus, na terra de Deus, que nenhum outro tem. Independente de eu ser rico ou pobre, rejeitado ou reverenciado pelas pessoas, Deus me conhece e me chama pelo meu nome. E eu lhe dou atenção e ouço o Senhor dizer: aí estás tu? Aí estás você? Sim, esse é o nosso Deus, que nos vê, nos encontra e quer trabalhar em nós, também com tudo que ouvimos de novo. Gente, não sei se ano que vem vai ter retiro. A gente já tem planos. Esperamos em Deus que sim. O importante é hoje. Hoje, se ouvir essa sua voz, e nós ouvimos a voz do bom pastor repetidas vezes. Posso então querer minha transformação, mudança, para vivenciar o novo que Deus planejou, com propósito, orientado pelas Escrituras, disciplinada por quem me orienta, ensina, aconselha, na caminhada de fé dentro do legado de Cristo. Aqui eu quero também fazer uma parte no nosso pequeno grupo. Nós éramos em 11. 3 pessoas no compartilhar, ontem no nosso último encontro, falaram de solidão. Amadas, eu quero lançar o desafio. Não fique mais sozinha, lamentando que você é uma pessoa solitária. Busque mais uma irmã da fé para ler a Bíblia, para orar. Monte um pequeno grupo para orar. Ler um texto bíblico. E orem. Orem por vocês, amados. Para depois orarem pelas suas famílias. Talvez, quando nós estivermos alinhados com aquilo que Deus planejou como propósito para cada uma de nós, nós tenhamos que orar menos pelas nossas famílias. E a gente pode, então, com as nossas famílias, orar mais pelos outros, que ainda não conhecem, que ainda não tem nem sequer um exemplar de Bíblia. Amadas, nós temos desafios e não podemos nos omitir. Buscar entender os diferentes ciclos de ser transformada, levanta e ou faz emergir questionamentos como o seu processo, que pode ser de doença, de traição, de culpa, de medo. Eu coloquei vários pontos de interrogação. Eu sei que aí na transparência não ficou legal, porque parece como ciclos, né? Na verdade, buscar entender os diferentes ciclos de ser transformada levanta e ou faz trazer à superfície do nosso entendimento
questionamentos como: o meu processo, eu não sei qual é o seu, mas que o Senhor possa abençoar, orientar e revelar. Essas perguntas podem gerar ainda mais angústia, ansiedade, estresse, medo. Porém, elas precisam acontecer. E para cada pergunta o Senhor tem uma resposta. Diante dessas evidências, podemos experimentar o cuidado de Jesus, que renova e transforma. João 10:10b. Vida em abundância. Jesus é a fonte. Eu digo que nós temos a melhor água, que aplaca a sede existencial. Porém, muitas vezes nós mesmas não nos alimentamos e também não damos àqueles que têm sede. Vida em abundância. A mulher samaritana entendeu o que Jesus disse a ela. Seguiu de lado diferente. João 4,14, Jesus diz aos seus discípulos: do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não posso ser fonte de água viva se ela não estiver em mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, e muitas vezes não sacia nem mesmo a mim mesma. Deus possa nos socorrer, tendo a experiência bíblica de que Jesus transformou todos os sinais de morte em sinais de vida. E Ele segue transformando também os nossos sinais de morte em sinais de vida. Anseio, ou deveríamos ansiar por essa plenitude, sendo aperfeiçoadas por seu amor transformador. A transformação passa pela cruz de Cristo Jesus. E aqui Jesus nos deixa presta atenção para nós. Mateus 16:24. Se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se nos nossos desejos e anseios é difícil, mas é um pré-requisito para a transformação. E o Senhor pode nos ajudar para esse entendimento também, que a gente possa entender esse falar de Jesus. Regeneração, poder de Deus por meio de Cristo. 1 Pedro 1:23. Então não mais eu, mas Cristo vive em mim. Despojando-vos de toda a maldade. 1 Pedro 2:1 e seguintes. É a ação voluntária que procede da regeneração. Somos regenerados em Cristo Jesus. E agora eu gostaria que a gente lesse juntos. Aí, desejar. Ali, obrigada. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, reunindo leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Guarda esse versículo para ti. Não mais como crianças, mas o genuíno leite espiritual, para que ele por meio dele vos seja dado crescimento, desenvolvimento, que a gente possa experimentar isso. Ainda em Efésios 4:23 nos diz: vos despojeis da velha natureza. É ruim, hein? Pois é. Mas é isso. Ou ainda Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos
Igualmente de tudo isso, o que é se despojar? Tirar, se despir, tirar a nossa velha natureza. E aqui alguma coisa, claro que isso eu só vou dizer assim, só para constar, né? Mas a nossa velha natureza, ou da nossa presente natureza. Ira, raiva, pessoas que xingam. Outro dia, uma senhora idosa disse para mim: Úrsula, se você visse o que o meu marido disse essa semana para mim, e eles são cristãos. Depois disso eu já pensei, né? Vocês também podem pensar, depois daquilo que eu fiz lá com os chumaços de algodão. A gente questiona, mas também é questionado, né? Mas ela falou que na casa dela, eles brigam, depois de anos de vida de fé, de se xingarem, de brigarem, que só falta se agredir fisicamente. Querido, aqui nós somos convidadas, isso não pode, não precisa acontecer com você, amado. Por mais que você tenha vontade de chutar, né? A gente tem essa vontade, né? Mas ele diz, tira isso de você. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Enfim, eu não sei, mas alguma coisa deve nos incomodar. E como lidamos com essas coisas que muitas vezes nos contaminam e nos roubam a paz, o bem-estar, a quietude, a solitude. Jesus nos deixa uma orientação quanto à transformação, crer e obedecer. Em João 8, 31 e 32, aos poucos judeus que creram nele, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, e nós ouvimos repetidas vezes esse permanecer em Cristo, ele fala, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, é fundamental. A palavra de Deus em nós e através de nós. Então, vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês percebem que o perseverar na palavra, só depois discípulos, só depois a complementação de que conhecereis a verdade, que é Jesus. Jesus, e ela nos liberta. Permanecer na palavra, ser discípulo verdadeiro e conhecer a verdade e experimentar a liberdade. Ser livre nada mais me prende, senão o Senhor Jesus, que me abraça, que me acolhe. Assim Deus me recebe do jeito que eu estou, porém Ele não me deixa do jeito que eu estou. Deve haver uma mudança, vocês percebem isso? E não é só de atitudes, de uma aparência religiosa santa, é de dentro para fora. Se eu tenho vontade de fazer algo que eu sei que é errado, eu peço socorro ao Senhor. Ou eu ligo para uma irmã, ora por mim. Faça isso. Passo então pelo processo de transformação, renovação, purificação, santificação. Tem um processo. Em qual destes você está? Espero que em pelo menos um. É importante a gente entender isso, de que o Senhor não quer só nos transformar, mas Ele quer nos renovar, purificar e santificar. Ressignificar é o modo de ver, de entender. E aí você pode pôr outros verbos.
minhas relações dentro da vida, da minha vida, da minha família, da minha casa, trabalho, igreja. E aí eu pensei naquele hino que hoje de manhã cantaram, pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, cada dia. Transforma-me, querido Cristo, já não quero ser. Talvez você nem saiba o que orar, ora isso. Ora isso. Pouco a pouco, Senhor, mas transforma. Inicie esse processo para valer na minha vida. Ou, se ele já está encaminhado, possas prosseguir, avançar, crescendo e desenvolvendo. E tem outro hino ainda que também a gente cantava das antigas, né? Transforma-me e usa-me como farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada. Você quer? Para valer? Então diz, Senhor, trabalhe em mim. Muda o que está dentro de mim para que fique mais parecido contigo, Senhor. E aqui eu pensei, mas o tempo está indo muito rápido e nós temos ainda também um outro compromisso aqui no culto de ceia. Mas eu lembrei de uma pessoa que está aqui conosco e que tinham uma situação de briga, de inimizade, que por anos não se falavam, rusgas, mágoa, traição. Com certeza a pessoa não ficaria chateada se eu dissesse seu nome, até porque ela já testemunhou no retiro ano passado. E esse irmão adoeceu para a morte. E Deus usou uma outra irmã. E elas foram conduzidas a esse irmão. Deus tratou a todos na família. Um tinha o sintoma, mas todos estão em fase de tratamento e recuperação. Esse é o processo em que Deus quer trabalhar em minha e tua vida. Muitas vezes através da tua vida. Não deixe que alguém adoeça para a morte. Resolva, não deixe envelhecer mágoas e ressentimentos. Gosto muito da metáfora do broto novo. E quando a Lu trouxe para nós a nossa meditação domingo de manhã, muito antes de vocês chegarem aqui, e falou daquele galho limoeiro, vai ficar marcado para a minha vida. Ele ficou preso ao pé de limão. Mesmo quebrado, ele brotou e frutificou. Amadas, Deus faz um broto novo. Talvez o galho velho ainda produza, mas pensa o quanto o novo vai fazer à medida que ele for crescer e se desenvolver. Então deixe e cuide muito para que haja na sua vida um broto novo. Deus nos deu em Cristo estatura para produzir a transformação que transborda. E agora sim eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses 3, de 12 a 17. Porém, Cristo é tudo em todos. Eu coloquei desta forma e eu gostaria de ler esse texto. E aqui na minha Bíblia, não sei como está na sua, mas diz as virtudes ou as qualidades devem ser cultivadas. E aqui ele começa também com esse verbo, revestivos, com essa ação, né? Versículo 12, eu passo a ler. Revestimos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longo ânimo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Agora o destaque para mim, assim, bem importante. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a... Não de qualquer jeito, com sabedoria divina. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu vou lançar esse desafio para vocês lerem isso aqui uma vez ao dia. Não deixa para na hora de dormir, tá? Ora isso daqui e fala: Senhor, me revista. Senhor, transforma. Por quê? Diante desse entendimento, as divisões desaparecem, as qualidades aparecem, a compreensão e o perdão encontram êxito, sucesso. O amor une a todos. A paz e a gratidão dominam o coração. A vida transborda em meu coração e contagia no meu viver. Você quer? Quer? Precisamos? Sim. Então podemos ter. Porque o Senhor está conosco. Na medida em que nós caminhamos para dentro do processo de transformação em Cristo. Então nós teremos maturidade, vida adulta, não mais como crianças no entendimento. De não sabermos assimilar o texto com o contexto bíblico. E uma das coisas que o Departamento da Mulher percebeu, que há pouco conhecimento bíblico. Daí essa ênfase. E todas as mulheres do nosso grupo pediram para que ano que vem seguíssemos com esses pequenos grupos, tendo um tempo de leitura bíblica e meditação na palavra. Por que será? Só para ter conhecimento? Não, para alimentar a alma. Faz transformação, porque a palavra tem esse poder. Nós não, mas a palavra sim. E quanto mais da palavra, mais de Deus. Quanto mais de Deus, diferença no nosso viver. E aí você começa a cantar e nem sabe por quê. Você começa a agradecer, nem sabe por quê. Porque a boca fala do que está cheio, o meu e o coração. Transformação que transborda. Algumas já chegaram lá, outras estão no caminho, mas desejamos a cada lado aqui representado que a transformação que em Cristo está disponível. Amado,
porção. Está disponível em quantidade e qualidade. Busca no Senhor. Queira para a sua vida. Essa transformação que transborda, muda o ritmo dos batimentos do teu coração. Muda a tua mente. E você pode se alegrar até quando os dias são mais difíceis. E saber que o Senhor está em cada um deles. O processo da transformação em Cristo trará maturidade, vida adulta e Deus plenamente honrado e glorificado. Consagração, disciplina na leitura bíblica, oração, gratidão, louvor, serviço, servir. Que Deus assim nos conceda a sua graça, seu favor e o seu grande amor que está disponível para cada uma de nós. E hoje de manhã, normalmente, antes de trazer a palavra, eu peço uma palavra de Deus, do Senhor, da Bíblia para mim. E hoje de manhã eu li gotas. Muitas vezes a gente lê gotas por ler, né? Mas hoje de manhã foi a palavra que o Senhor falou para mim. E está em Atos 2, 28. Fizeste-me conhecer os caminhos de vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso está em Atos 2, 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. E assim eu concluo, dizendo: ai da glória, ai da glória, ai da glória, para sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Obrigada, Deus, que Tu não nos criastes para nós mesmos. Tu nos criastes para Ti. E assim, Senhor, completando a carreira que nos estava proposta para este retiro, queremos, Senhor, dar a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque Tua misericórdia caminhou conosco. Todas passamos bem. E até aqui nos trouxestes, bendito seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, está conosco. De como vamos responder a tudo quanto ouvimos ou conseguimos assimilar. Ajuda-nos, Pai. Sabemos que se Te buscarmos, de onde estivermos, na dor, no sofrimento, na angústia, na dúvida, onde estivermos, se Te buscarmos, ó Deus, de todo o coração, Tu nos ouvirás. Obrigado, ó Deus, porque podemos sair também com esta promessa, de que Tu vais conosco. Mas, Senhor, abre o nosso entendimento para que a gente possa, enfim, saber de que nós temos o direito de escolha e as consequências dessa escolha. Pai, permita que cada mulher possa se determinar na Tua presença a querer realmente Te conhecer mais e melhor e obedecer na medida que vai conhecendo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Deus, por cada lar aqui representado, por cada família. Tu sabes como vai com cada uma de nós. Clamamos, Senhor Deus, que possamos entender a Tua presença caminhar conosco, assim como os discípulos de Emaús, voltando, abatidos, nós saímos daqui animadas, fortalecidas, encorajadas, Deus, mas que possamos Te reconhecer na caminhada, a cada dia,
a cada momento. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua destra fiel. Desta forma oramos, gratos, sabendo que o Senhor nos ouve. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.